Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando e se prevenindo contra o coronavírus. Hoje a gente vai trabalhar com uma aula bem legal, que é a parte de química, com o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Pessoal, então vamos à nossa aula. O tema da aula, como eu falei anteriormente, é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Mas o que vem ser ponto de fusão e o ponto de ebulição? Vamos à definição. Ponto de fusão é a temperatura de passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, por exemplo, quando a gente tira o gelo do congelador e coloca esse gelo para descongelar, o gelo, então, ele começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Essa passagem do estado sólido para o estado líquido vai tratar do ponto de fusão. A gente também tem o ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? É a temperatura de passagem do estado líquido para o gasoso. É aquele momento em que você pega uma vasilha, uma panela, coloca a água para ferver e a água então ela passa do estado líquido para o estado de vapor. Algumas observações. A gente vai estar trabalhando agora com um gráfico de passagem, de transformação desses pontos que nós acabamos de mostrar para vocês. Então, olha só, a substância que a gente vai estar trabalhando é a água. Fórmula da água, H2O. A água que a gente trata nessa aula é uma substância pura. Não tem nada misturado nessa água. Então o gráfico tem características definidas para uma substância pura. Eu coloquei aqui para vocês um ATM. Um ATM, ou uma atmosfera, quer dizer que ela está a pressão a nível do mar, e aí a gente tem todas essas características definindo esses pontos de passagem a nível do mar. Ah, professor, isso significa o quê? Significa, por exemplo, se nós estivermos em Petrópolis, o ponto de ebulição não vai ser 100 graus. Ele vai ser diferente, ele vai ser menor do que 100 graus. Porque a coluna de ar que está sobre aquela água em ebulição está exercendo uma pressão menor. Então, o ponto de ebulição vai ser menor. Por isso que eu coloquei um ATM a nível do mar. Então, a gente tem aqui os dois pontos, 0 grau, aqui mostra o gráfico, temperatura em graus Celsius e tempo em minuto. 0 grau é o ponto de fusão e 100 graus é o ponto de ebulição. Partindo aqui de um valor negativo, de um valor menor do que 0, eu coloquei aqui para vocês menos 10 graus Celsius. Menos 10 a gente tem a água no estado sólido, gelo. A temperatura começa a subir, chegando a 0 grau, ela permanece então no estado sólido, se transformando para o líquido. Ela fica uma questão de minutos com gelo e água ao mesmo tempo. Quando todo o gelo for transformado em água, a temperatura então começa a subir até atingir os 100 graus Celsius. Quando atinge os 100 graus Celsius, a gente tem ao mesmo tempo, num ambiente controlado, líquido e vapor. Até todo esse líquido passar para o vapor. Quando isso acontece, a temperatura novamente começa a subir e a gente tem somente o estado de vapor. Então, esse gráfico de transformação de uma substância pura, a água, mostrou a passagem do gelo até o estado de vapor. Eu espero que todos tenham entendido, espero que todos tenham gostado. Depois a gente volta com mais uma aula para vocês.